Bom dia, queridos irmãos e amigos. Estamos iniciando esse projeto de uma escola bíblica virtual, onde nós estaremos estudando a Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz a respeito sobre Ele, sobre o nosso relacionamento uns com os outros e o nosso relacionamento com Deus. Nesse primeiro estudo que nós vamos fazer, nós vamos falar um pouco sobre Deus e a Santíssima Trindade. No livro de Paulo, ou na primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo diz nessa carta à igreja dos Romanos que é uma profundidade conhecer o ser de Deus. É uma sabedoria, nós temos que ter uma sabedoria grande, de um conhecimento enorme para determinar ou para delimitar o ser de Deus. Então nós queremos, por meio desse estudo, ver o que a palavra de Deus fala sobre ele, o que ele revela sobre ele para nós. Então, podemos conhecer a Deus? Nós podemos conhecer a Deus? Como que nós podemos conhecer a Deus? No Salmo de número 19, verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Através da natureza, nós sabemos que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas nós podemos conhecer Deus através da natureza? Será que nós podemos? O que nós sabemos a respeito sobre Deus? Então nós sabemos que Deus é Espírito, nós sabemos que Deus é amor, mas o que mais podemos saber a respeito de Deus? E essa pergunta, quem é Deus? Se alguém chegasse para você e falar, quem é Deus? Me explica. O que você diria sobre Deus para esta pessoa? Explicar Deus é tocar num dos mais extensos e complexos temas. Explicar o ser de Deus é um tema complicado, é um tema muito difícil, mas nós vamos tentar, por meio das Escrituras Sagradas, explicar um pouco sobre o ser, sobre a essência desse Deus que criou todas as coisas, criou a mim e criou a você para a glória dele, como diz o texto aqui de Romanos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A Deus, pois, glória eternamente. Amém. Nós fomos criados para a glória de Deus, mas para glorificarmos a Deus, precisamos ter um pouquinho do conhecimento do ser de Deus. E Deuteronômio capítulo 29 diz algo maravilhoso para nós. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o que Deus quis manifestar a sua revelação sobre ele, ele revelou. Aquilo que ele não quis que nós soubéssemos a respeito dele, ele não nos revelou. E isso pertence a ele. Há vários temas na Bíblia que nós sabemos um pouco, porque Deus revelou assim. Há outros temas que nós sabemos muito, porque ele se deixou revelar mais e mais. Mas isto não atrapalha o conhecimento do ser de Deus. E é isso que nós vamos tentar passar um pouco do que a palavra diz a respeito de Deus e explicar um pouco sobre a essência e o ser de Deus.
Entretanto, nós temos que ter na nossa consciência que Deus não pode ser delimitado. Qual é o tamanho de Deus? Aonde Deus está? Deus não pode ser definido plenamente, porque a definição de Deus, falta palavras no nosso vocabulário para definir o ser de Deus. Ou descrito na totalidade de tudo quanto ele é. Ou seja, a plenitude do ser de Deus excede todo o nosso entendimento. A plenitude de Deus excede todo o nosso entendimento. Paulo, em sua 1 Coríntios capítulo 13, que ele fala do amor, e a essência de Deus é amor, ele diz algo maravilhoso. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Paulo está falando de quem aqui? Se nós voltarmos um pouco do texto, nós vamos ver que ele está falando sobre Jesus, o Filho de Deus. E ele diz aqui: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem é o ser perfeito? Deus. Cristo é da mesma essência de Deus. O Filho de Deus é a mesma essência. Então, quando, porém, vier o que é perfeito, nós veremos face a face quem realmente Deus é. Como realmente Deus é. Agora, nós conhecemos obscuramente, mas quando ele se manifestar visível, nós vamos conhecer realmente quem é Deus. Portanto, queridos, quem é Deus afinal? Quem é Deus? E é isso que nós vamos estudar durante esta semana, o ser de Deus e a Trindade. Quantas pessoas subsiste a unidade desse Deus? Qual é a essência? Qual é o poder? Eu convido a você, a partir de hoje, a caminhar comigo nesse estudo sobre o ser de Deus e a Trindade. E Deus vai nos abençoar poderosamente e vai trazer um crescimento, um amadurecimento na sua palavra e no nosso caráter, hoje para a eternidade. Vamos orar? Senhor, em tudo somos gratos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Abençoa o nosso estudo, ó Pai, passo a passo, a cada dia aprendendo um pouco mais a respeito da sua essência, do seu ser, para que possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todos os que estarão assistindo conosco esta matéria, este estudo, e que eles possam crescer na Tua palavra e entender que o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Pai, e a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.